palavras, e que o Senhor se agrade com as canções, com a nossa intenção, que o Senhor possa estar aqui presente hoje. Senão, Senhor Deus, nada disso vale. Vem, Senhor Deus, e enche este lugar com Tua presença. Não há outro lugar que desejamos mais do que estar em Tua presença. É prazeroso, é, Senhor Deus, fantástico. É um lugar em que nós nos sentimos vivos de verdade. E nós te agradecemos por isso também. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé? Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança. É Ele quem sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Do início, Deus é o meu refúgio, declare: a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança. É Ele quem sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Agora você vai falar para quem está perto de você. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da tua herança. Declare: É Ele quem sustenta a tua. fala para quem está perto. Forjada contra ti há de prosperar. Nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga tua tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. Teu refúgio
o Senhor Jeová. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vamos orar? Senhor,
Obrigado pelas ofertas. Obrigado por poder ofertar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos sustenta. E confessamos que nós somos fracos. Tão fraco nós somos. Mas o Senhor é forte. E o Senhor tem cuidado de nós. Nós vemos a Ti, Senhor, sem nada para dar. Nós só temos uma coisa a pedir. Vem e ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar uma música que eu aprendi ontem. Eu acho que tem gente que já conhece essa música. O Carmo falou que é da época dele. Então... Aí nós pegamos a música e mudamos um pouquinho o ritmo. Só um pouquinho. E se chama Solta o Cabo da Nau. Para quem não sabe, nau é uma embarcação, um navio, alguma coisa do tipo. E então a música quer dizer o seguinte: solte o cabo da nau, deixe que Deus dirija. Vamos cantar? Vamos cantar a primeira vez, para que eu me lembre da música de novo, né? Porque eu já esqueci. Aqueles que sabem a música, por favor, nos ajudem. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, se abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu poder a ti quer revelar. Solta o cabo da nau. Parou! Lembraram aqueles que conheciam a música? E, mais ou menos? Sim, o Sage falou que sim, é da época do Sage também. Vamos ficar em pé para cantar? O Carmo está perguntando se eu lembrei também. Lembrei. Vamos todos juntos? Vamos acompanhar com palmas? Então vamos lá. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, sim abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu poder a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades do mar, da montanha o Mestre te vê, sim te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão em ti pode suster. Bem forte! Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé.
Cristo recordar maravilhas sem par no deserto. O povo fartou, se fartou, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não Declare. mudará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação, quando amante o poder, o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Só a igreja, solta o cabo da nau. Solte a voz. Declare com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Solta o cabo da nau, toma o remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Uma salva de palmas a Jesus. Obrigado. Era uma noite fria. Teve durante essa semana, né? Noite. Puxa, a gente já andou por tantos lugares. Nós já fomos em lugares lindos. Nós já fomos em castelos, já passeamos por parques. E aí o jovem começou a falar com aquele senhor, falou, olha, a gente já comeu em cada restaurante lindos, comemos comidas maravilhosas,
mas também a gente já andou por alguns lugares que mal tinha água potável, era só... E o jovem foi falando para ele, falou, olha, me lembro que um dia a gente entrou num hotel, e era um hotel muito luxuoso, muito bonito, e o lençol, a fronha eram branquinhas, perfumadas, mas eu também me lembro que uma vez a gente dormiu no chão, no banco da praça, e o jovem foi contando tantas e tantas experiências que durante os anos ele teve com aquele senhor. E aí o jovem virou para aquele senhor e falou assim, como é que a gente pode ter certeza que as nossas experiências, que as minhas experiências, algumas boas, maravilhosas, outras nem tanto, mestre, como é que a gente pode ter certeza de que essas experiências estão realmente fazendo com que eu chegue mais perto de Jesus? A pergunta, eu acho que para nós nesta manhã é: como é que a gente pode olhar para as experiências da nossa vida como aquele jovem que teve coisas maravilhosas e teve algumas noites muito escuras? Como é que a gente pode olhar para a nossa vida e saber que a gente está indo mesmo na direção de Jesus? Feche os teus olhos, eu queria te convidar a ter uns minutos de oração sobre isso. Como é que você pode ter certeza que tudo o que está acontecendo na tua vida está te fazendo chegar mais perto de Jesus? Senhor, não basta apenas a gente viver, a gente queria viver de um jeito que o nosso coração fosse mudado, que a nossa vida fosse purificada. Não basta apenas, ó Deus, respirar, a gente queria respirar o fôlego de vida que vem do Senhor. Não basta apenas a gente comer, ó Deus, a gente queria comer o pão da vida, o maná que desceu dos céus. Não basta apenas, ó Deus, a gente beber, a gente queria realmente era beber da água viva, como a mulher samaritana disse, dá-me desta água viva, para que eu não precise mais vir a este poço. Não basta apenas, ó Deus, a gente caminhar um dia após o outro, nós gostaríamos que os dias começassem com o sol da justiça, a estrela da manhã. Não basta apenas, ó Deus, a gente sobreviver preocupados com os nossos contas, as nossas dívidas. Nós gostaríamos, ó Deus, de viver sabendo que o Senhor supre as nossas necessidades. Não basta apenas, ó Deus, viver preocupados com o dinheiro, nós gostaríamos, ó Deus, de entregar a nossa vida e não viver para mamon. No fundo, ó Deus, a gente queria um tipo de vida que realmente mostrasse que Jesus está mudando nosso coração, a nossa mente, a nossa forma de viver, Pai. Hoje, ó Deus, nós gostaríamos de sair daqui com alguma palavra do Senhor que pudesse clarear o nosso passado, que pudesse mostrar para nós como avaliar realmente
as nossas experiências. Pai, fala conosco na nossa vida, não apenas neste horário de culto, mas fala conosco nas experiências da nossa vida, para a glória de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aquele jovem continuou falando com o seu mestre e ele disse para o mestre: mestre, me perturba muito essa história de eu ter passado por experiências e no fundo, elas não serem para mim, serem para os outros, porque tanta gente disse, mestre, que eu estou passando por isso é porque eu vou ensinar alguém. E o jovem ficava muito perturbado com isso. Que diacho, se Deus quer ensinar alguma coisa para os outros, que use os outros, não use a minha vida. Ele ficava muito perturbado com a vida dele e sem conseguir algo que realmente pudesse ajudá-lo a passar pelas experiências e encontrar uma mudança no coração dele, porque aquele jovem tinha um desejo enorme no coração, e foi por isso que aquele homem convidou ele para andar junto, porque o desejo daquele jovem era ter um coração puro. Esse era o maior desejo dele. Ele não estava preocupado com mais nada, ele estava preocupado em como eu posso ter um coração realmente puro diante de Deus, em que não sejam apenas alguns momentos de pureza, mas que seja pureza mesmo. E naquele dia, o homem, o Senhor, ele não respondeu nada. Ele virou para aquele jovem: vai dormir, dorme aí, vamos descansar, porque Deus vai falar conosco. E o jovem ficou meio, como todo jovem, né? Vamos lá, está demorando esse negócio. E ele, meio contra gosto, foi dormir. E naquela noite, Deus trouxe um sonho ao jovem. E Deus levou aquele jovem, através dos sonhos, a uma passagem bíblica. E eu queria que você abrisse nesta passagem do sonho deste jovem, Lucas, capítulo 24. Olha que interessante o que Deus levou aquele jovem a sonhar. Lucas 24, versículo 13. Você conhece essa passagem? É uma passagem muito conhecida de todos nós. E também era daquele jovem. Quando ele acordou, ele falou: mas eu conheço isso. Eu já li isso na Bíblia. E a passagem é exatamente essa. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou uns 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e do que vocês estão indo tratando à medida que estão caminhando? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: você é o único, porventura, que tem estado em Jerusalém e ignora as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo,
E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, depois que tais coisas sucederam, é verdade que também algumas mulheres que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais estavam afirmando que Jesus vive. De fato, alguns dos nossos foram até o sepulcro e viram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram nada. Então, lhes disse Jesus: ó, infantis, nécios, crianças, jovens, vocês são tão lentos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito, constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia onde iam, Jesus fez um gesto de que ia continuar, iria passar. Mas eles, constrangendo, pediram, dizendo: fica conosco, já é tarde e o dia já está terminando. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam na mesa, comendo, tomando Jesus o pão, abençoou. E quando Jesus partiu o pão e lhes deu, então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O jovem acabou de sonhar isso, ele acordou e foi conversar com o seu discipulador. Falou: mestre, eu tive um sonho. 2 homens andavam e eles estavam indo para uma aldeia. Não era muito longe. Era uma aldeia chamada Emaús. E o mestre, o discipulador, virou para o jovem: você sabe o que significa Emaús? E o jovem: nessa aula de escola dominical eu não fui. O que significa Emaús mesmo, mestre? Me ajude. Emaús significa águas quentes, calor. E em hebraico, jovem, significa mais do que as águas que são quentes. Significa ser uma pessoa quente. Ser uma pessoa com um coração aquecido. Ser uma pessoa que, pelo que acontece ao seu lado, à sua volta, as águas não só são quentes, mas as águas são capazes de te esquentar. E o jovem abriu os olhos: mestre, eu nunca ouvi falar numa coisa dessas. E aquele senhor vagarosamente foi ensinando aquele jovem que as águas que envolvem a nossa vida, jovem, não estão lá por um outro motivo, elas estão lá simplesmente para que a nossa vida vá se aquecendo, porque uma vida fria é uma vida morta. E o jovem, na mesma hora, ele começou a perceber: Deus estava falando com ele através daquele sonho, mas Deus também estava falando com ele através daquele senhor já idoso, com uma voz fraca, mas que tinha uma experiência enorme com Jesus. E aquele senhor colocou aquele jovem ali sentado e começou a falar com ele sobre este sonho, sobre esta passagem. E o jovem, incomodado, perguntava: mas como é que eu posso aprender a deixar as minhas experiências
aquecerem o meu coração. Porque existem experiências na vida, o jovem disse para o mestre, que me deixam profundamente tristes. Quando eu lembro delas, elas podem até ter sido muito boas, mas agora eu fico com uma saudade, e tudo que resta é uma saudade. Era tão bom quando Jesus multiplicou os pães, quando Jesus andou sobre as águas, e era o mesmo papo daqueles 2 homens que estavam indo de Jerusalém para Emaús. Às vezes, a lembrança de muita coisa boa, ao invés de nos aquecer, nos esfria. Causa em nós uma depressão espiritual. E a gente fica, às vezes, meio que, era tão bom, quando Jesus curou o cego, e ele cuspiu e fez aquele lodinho, nossa, mas era tão bom, lodinho santo. Mas hoje não tem lodinho. Não adianta você me olhar com essa cara, não, foi isso mesmo que Jesus fez, deu uma cuspida na terra, pôs o dedinho e fez essa cara mesmo. Mas até isso era digno de umas lembranças, porque quando as coisas estão indo bem na nossa vida, até lodinho a gente se lembra como sendo coisa boa. Mas o jovem estava preocupado a ir além disso. Eu quero mais do que as lembranças. E aquele senhor falou: senta, jovem, calma. Não é isso, Ivan, que a gente diz para a mãe? Calma, sossega, não sai correndo. Às vezes precisa ter alguém na nossa vida para dizer assim: calma, devagar, devagar. Você vai chegar lá, mas devagar. E aquele senhor começou a dizer assim para o jovem: que a conclusão que as nossas experiências precisam nos levar é que a gente precisa aprender a encontrar o Jesus ressuscitado. Aquele homem olhou para o jovem e disse assim: olha, você está tão preocupado em como a vida deveria ser, ou como a vida deve ser, mas o que Jesus estava falando com aqueles 2 homens no caminho de Emaús não tinha nada a ver com o que deveria ser, e nem com o que deve ser. Jesus estava dizendo para eles assim: parem de olhar para o passado e ficar olhando para o futuro, porque era isso que aqueles 2 homens estavam fazendo. Olha, você não sabe o que aconteceu lá no passado? E no futuro eles estavam indo para um lugar que não tinha nada a ver com Jesus. E Jesus para, e aquele senhor para e olha para o jovem e fala assim: para de ficar preocupado com o que você deveria ou com o que deve, nem o passado e nem o futuro. Você precisa encontrar-se com Jesus vivo agora, ressuscitado agora. Não é o Jesus lá do lodinho, nem o Jesus que andou sobre as águas, e nem o Jesus que voltará na sua glória, mas você precisa aprender a encontrar-se com Jesus agora. Este dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar e vamos ficar felizes, porque Jesus está vivo hoje, jovem. Aprenda a olhar e não ficar preocupado com onde é que foi, e nem o que será, mas reconheça um Senhor que está vivo hoje. Essa foi a mensagem de Jesus para os 2 homens em Emaús, ou não foi, irmãos? Você não sabe? E olha a palavra daqueles 2 homens: nós olhávamos para frente e esperávamos que ele haveria de restaurar Israel. Experiências que nos fazem olhar para trás e para frente e esquecem do hoje. O velho disse para o jovem: não valem para nada. A segunda coisa que aquele senhor disse para aquele jovem é:
Olha o que Jesus fez com aqueles 2 homens no caminho de Emaús. Ele apareceu para eles. E ele disse para aqueles 2 homens: vocês são capazes de manter vivas as lembranças? Ou elas simplesmente estão morrendo conforme vai passando as horas? Não é isso que aqueles 2 homens olharam para Jesus e disseram: olha, já faz 3 dias. Em 3 dias, as experiências já tinham sumido. Mas que raio de experiência é essa, jovem, que você deixa ela escorregar pelas suas mãos em tão poucas horas? Você diz que era tão bom, que era tão maravilhoso, mas elas escorregaram pelas suas mãos em tão pouquinho tempo. Então, como eram tão boas assim? E é isso que Jesus estava dizendo para aqueles homens. Pô, foi só 3 dias. Não faz nem uma semana. Quer dizer, então, que eu passei ao teu lado durante 3 anos, falei com você, você comeu comigo, você andou comigo, você fez tudo comigo, e agora passaram 3 dias. Quantas horas dão, Satoshi? 72 horas. O defunto não tinha nem esfriado, ainda bem que ele não era defunto, já tinha ressuscitado. Quer dizer, então, que a experiência pode ser magnífica, pode ser extraordinária, mas em 72 horas já era. Aquele senhor olhou para o jovem e disse assim: olha o que Jesus está falando para esses 2. Não deixe em 72 horas o seu coração mudar tão rápido. Terceira coisa que aquele senhor olhou para a passagem e comentou com o jovem foi assim: Jesus nunca cansa de nos dar uma oportunidade para mudarmos o nosso caminho. As experiências, jovem, não são nada mais, nada menos do que a oportunidade de Deus para que você chegue mais perto dele. E aquele senhor olhou para o jovem e falou: olha, você está percebendo que Jesus estava dando uma nova chance para eles? Eles poderiam ir para Emaús, 12 quilômetros de distância, e Jesus, vocês viraram as costas para mim, não deram valor, então eu não quero nem saber de vocês, eu vou ficar com Maria Madalena, Maria, porque a mulherada é boa de briga. A mulherada foi lá e veio ver se eu ressuscitei mesmo ou não. Olha que contraste, meus irmãos. 2 homens fortes, dão no pé, mas as mulheres é que vão ver lá o sepulcro. Eles dizem isso. Você observou lá? E o senhor idoso olha para aquele jovem e fala assim: Deus não cansa de dar oportunidades para nós. As experiências da nossa vida não são nada menos, nada mais do que Deus te dando uma oportunidade para você voltar-se para Ele, jovem. Porque Deus poderia esquecer de nós, poderia esquecer de você e nunca mais te dar chance nenhuma. Ele poderia dar chance para a gente muito melhor do que nós, Maria Madalena, as mulheres, são muito melhores do que eles, mas Deus não se cansa de dar oportunidades. Então, cada oportunidade, jovem, aprenda que Deus está te dando ela e te chamando para que você volte. Você não vai muito longe. Volte-se para Jesus. Não tem nada a ver se a experiência é boa ou má. Aquele senhor virou para o jovem e disse assim: sabe, às vezes eu vejo que você está tão preocupado se a experiência foi boa ou má. E aí aquele senhor olhou bem para os olhos do jovem e disse assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem nada a ver se ela foi boa ou má, jovem. Tem a ver simplesmente, Deus te deu uma oportunidade. Agarre ela. As mulheres agarraram. Agarre ela. Não fique preocupada se ela é boa ou má.
E aquele senhor olhou ainda e falou: olha, Jesus está ensinando mais uma coisa aqui para nós, jovem. O caminho de Jesus não leva a ficar sozinho. É um caminho que leva à comunhão. Você se lembra do sonho do jovem ou da passagem que Jesus se revela para eles em que horas? O Senhor perguntou para o jovem. O jovem falou: na hora que ele aparece? O Senhor falou: não foi, porque na hora que ele apareceu, eles olharam para Jesus e: quem é o Senhor? Quem é você? E aí o Senhor olha e fala assim: mas você consegue reconhecer quando Jesus está realmente se revelando para eles? E o jovem olhou, coçou a cabeça e: nossa, eu não consigo lembrar. E aquele senhor pegou um gancho ali e falou assim: sabe por que você não lembra quando você recorda das suas experiências? Porque você só se vê sozinho nelas. Hoje a gente estava estudando alguma coisa assim, né? Estava lá com o Mauro, a gente estava lendo sobre a vida de Elias, né? Elias acaba de descer fogo do céu, né? Multiplica e faz chover e pá, né? E aí Elias vira para Deus, né? Deus pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias sai exatamente com essa conversa: só eu sobrei, Senhor. Tem mais ninguém, só eu, Senhor. E aquele homem olhou bem para os olhos do jovem e falou assim: sabe qual é o grande problema, jovem? É que quando você lembra das tuas experiências, você só vê você, cara. Você é tão egoísta que você só enxerga o que aconteceu com você, o que falaram com você, quem pisou no seu pé, quem trouxe uma coisa boa para você. Você só se vê, você não vê os outros. E aí o Senhor olhou para ele e falou assim: está vendo? Jesus estava ensinando que as experiências não são para a gente ficar egoísta, porque Ele se revela na hora que Ele parte o pão, e dá para um e dá para o outro. As experiências, jovem, não são para você ficar olhando para o teu umbigo e dizer: só eu. E nem também olhar para as experiências, jovem, e dizer assim: só eu, mais ninguém, eu sou o bonzão, só comigo. Aquele senhor olhou bem nos olhos daquele jovem e falou assim: para de ver só você. Jesus veio ensinar para aqueles dois homens no caminho de Emaús que a revelação de Deus acontece no grupo. Experiências não são para a gente enxergar só para o umbigo, jovem. Aí aquele senhor olhou para o jovem e falou para ele: olha, ainda a gente consegue aprender um pouquinho mais. Ele olhou para o jovem e disse: você viu que quando Jesus chegou, as experiências mudaram na vida deles? Eles estavam indo numa direção, mas quando Jesus chegou, eles mudaram de direção. Você viu isso, jovem? Aí o jovem falou: ah, é lógico que eu vi. Eles estavam indo para Emaús e, de repente, agora eles estão indo para Jerusalém. E aí o Senhor olhou para ele e falou assim: o que você aprende com isso? Aí o jovem coçou a cabeça: que eu não devo ir para Emaús. Qualquer cidade que chama Emaús, eu não devo ir para lá, mestre. Aí o homem virou para ele e falou assim: não, jovem, aprende uma coisa. As experiências estão te empurrando numa direção, mas não são as experiências que devem apontar a direção, jovem. O que tem que apontar a direção da tua vida é Jesus. Mais do que as experiências, o que tem que apontar para onde você vai é Jesus. Porque as experiências nos empurram, jovem.
Olha o que acontecia com aqueles dois homens. Eles acabaram de sair de um lugar em que Jesus morreu. Você já viu alguém morto? Alguém aqui já viu alguém morto? É fácil a gente saber quem já viu alguém morto e quem nunca viu. Porque quando a gente pergunta, você já viu alguém morto? A pessoa faz uma... Eles tinham acabado de ver alguém sendo preso, julgado, chicoteado. Eles acabaram de ver que o mestre deles tinha sido preso e que a coisa ia sobrar para eles. As experiências mostravam o quê? Foge daqui, vai para outro lugar. Eu quero é me livrar dessa experiência. E aqui eu acho que tem um negócio bacana também para a gente. Muitos de nós olham para aquilo que a gente fez na vida e pensam, se eu puder, eu vou dar um jeito, eu vou me safar disso, eu vou embora, cadê a porta de saída? Eu quero é ir embora para Emaús, eu quero água quente. Acho que posso falar, né? Tem um pessoal que saiu hoje daqui, não está aqui no nosso culto, que foi tudo para o lugar de águas quentes, né? Eu quero água quente, eu quero um lugar gostoso, eu quero um lugar que me sirvam, eu não quero saber de Jerusalém. Jerusalém não. A minha experiência diz que Jerusalém não, nunca mais. Só que aí o que dirige, jovem, a tua vida não é Jesus, são as tuas experiências. E amados, aquele senhor olhou para o jovem bem nos olhos dele e disse assim, como é difícil deixar as experiências para trás, né, jovem? Como é difícil. Como é difícil ter um coração aberto, jovem, para ouvir Deus. Como é difícil, né, jovem? E o jovem balançou a cabeça e falou, é verdade, mestre. Se eu pudesse, mestre, eu jamais teria dormido no banco da praça. Se eu pudesse, mestre, eu nunca tinha comido aquele pão duro, eu teria ficado sempre no hotel, eu tinha ficado sempre no restaurante, eu tinha ficado sempre no melhor lugar. Ah, mestre, como é difícil abandonar isso e ir para onde Jesus quer, mestre, é difícil mesmo. E o mestre olhou para o jovem e falou, mas foi isso que Jesus veio fazer quando apareceu na vida deles. Quando Jesus aparece na tua vida, jovem, Ele quer ter o controle e não as tuas experiências. Ele quer ter o controle. Teve várias coisas que aquele mestre falou, mas eu queria terminar com uma. Aqueles homens acharam que tinham entregue tudo para Jesus, durante 3 anos. Eles achavam que durante aquele tempo, eles tinham feito tudo. Deixamos pai e mãe para te seguir, abandonamos nossos empregos para te seguir, deixamos as nossas cidades para te seguir. Eles acharam que eles tinham feito tudo para seguir Jesus. E aquele Senhor olhou bem nos olhos do jovem, falando para ele assim, e você? Você acha também que você deixou tudo para seguir Jesus? E aquele jovem olhou bem para os olhos do mestre, se encheu, porque ele já estava há tantos anos, ele disse, sim, mestre, eu deixei tudo, eu não fumei, eu não bebi, eu não fui para a balada, eu andei de acordo, eu sempre te obedeci. Mestre, eu posso olhar para a minha vida e dizer, eu fiz tudo, não ficou faltando nada. Eu sou como aqueles homens de Emaús mesmo. Eu deixei tudo para seguir Jesus. E aí aquele Senhor olhou bem nos olhos daquele jovem de novo, baixou a cabeça e começou a chorar. Começou a escorrer lágrimas dos olhos dele. E ele olhou para aquele jovem e disse, tantos anos você está comigo. Tanto tempo você andou do meu lado.
Mas você não aprendeu nada. Você não aprendeu nada. Você achou que fazer sem um coração quebrado, que realmente aceitou a Jesus mesmo como Senhor da vida, você achou que só porque você estava fazendo, Deus ia olhar para isso e ia passar a mão na tua cabeça e dizer que você era legal? Você achou mesmo isso, jovem? E aquele jovem começou a parar e pensar, mas eu fiz tudo. Enquanto os meus amigos estavam lá no meio da noitada, eu estava lendo a Bíblia. Enquanto as pessoas estavam lá fazendo sei lá o quê, eu achei que... E aí o Senhor olhou para o jovem e falou, olhe para aqueles 2 homens no caminho de Emaús. Aqueles 2 homens no caminho de Emaús, suas palavras são palavras de gente que achou que tinha feito tudo e agora eles estavam decepcionados, não com eles, mas eles estavam decepcionados, era com Deus. Achamos que Ele ia restaurar Israel e nós fizemos tudo e Deus não fez a parte dele. Aquele jovem começou a parar e perceber como eu sou igual aos homens que estão indo para um lugar quentinho, sossegado e gostoso. No fundo, eu estou indo, não é por Deus, não é pelo que Deus quer, não é pelas motivações de Deus. Eu fiz tudo, mas foi só pensando em mim mesmo, não foi em Deus. E aí o homem começou a olhar para o jovem e falou, agora você está começando a entender que não fazemos as coisas pensando no nosso proveito, nós fazemos as coisas, não é para que Israel seja restabelecido, jovem, nós fazemos as coisas para que Jesus seja glorificado, é para que Jesus seja exaltado, não é para que nós tenhamos o nosso conforto, a nossa segurança, a nossa boa vida, não tem nada a ver com isso, jovem, tem a ver com um coração que realmente quer o bem de Deus e não o bem de Israel. E aquele senhor começou a perceber que os olhos daquele jovem também começaram a se encher de lágrimas, porque aquele jovem começou a perceber que tudo aquilo que ele tinha feito e todas as experiências que ele achou que eram boas, maravilhosas, que tudo aquilo na realidade foi por ele e não foi por Jesus. Aquele senhor terminou a conversa com o jovem com a seguinte pergunta para ele: hoje, depois da nossa conversa, qual é a tua preocupação, jovem? Ainda é ter banhinho quente, aguinha quente na torneira, casinha boa, coisinhas tudo confortáveis? Qual é a tua preocupação agora? O que a tua vida está dizendo, jovem? Aí aquele jovem olhou para aquele senhor e disse: não importa o que eu vou ter ou o que vai acontecer. A única coisa que eu quero é que a minha vida seja uma vida gasta e entregue aonde Jesus quiser. Se Jesus quiser que eu volte para Jerusalém, eu vou voltar para Jerusalém. Se Jesus quiser que eu vá para onde, eu vou para qualquer lugar. Aquele senhor olhou para o jovem e disse para ele assim: hoje, você aprendeu
a maior lição da tua vida. Jesus é o Senhor e Salvador do teu coração. Aqui nós nos despedimos. Você agora pode andar sozinho pelas suas pernas. Vá sozinho, jovem. Discipule alguém. Encontre alguém pelo caminho. Eu vou seguir a minha vida e vou encontrar alguém. E eu vou ensinar novamente alguém. E você agora pode ir sozinho. Jesus agora não precisa mais se mostrar nos teus olhos, jovem. Ele agora está vivo, ressurreto em teu coração. Não mais nas tuas experiências. Não mais no que você precisa ver. Não é mais o Jesus que precisa trazer pão, lodinho, andar sobre as águas. Jesus agora realmente vive no teu coração. Você não precisa mais se preocupar com o que você vê ou com o que você não vê. E aí aquele senhor olhou para o jovem e deu um abraço nele e disse assim: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram em Jesus. Vamos orar. Jesus quer te levar ao ponto de crer, sem precisar ver. Jesus quer usar a nossa vida, mas nós precisamos amadurecer. Jesus quer falar com teu coração. Senhor, Emaús é muito, muito atraente, Pai. Longe dos problemas, longe daqueles que causam problemas, longe de Jerusalém. Senhor, às vezes as nossas experiências estão nos levando na direção contrária, Pai. Senhor, visita-nos e nos dá mais uma oportunidade de irmos na direção certa, Senhor. Que as nossas experiências não sirvam para mais nada, a não ser mostrar que Jesus está vivo hoje, ressurreto sim, e que Ele tem palavras que aquecem o nosso coração e não aquecem apenas a nossa vida exterior, Pai. Deus, dá-nos uma oportunidade de sairmos desse ciclo vicioso, de irmos guiados pelas nossas experiências. Precisamos de um Deus que guie a nossa vida mais do que aquilo que a gente sente, mais do que o que a gente sabe, mais do que nos foi informado, mais, muito mais. Precisamos de um Deus que venha purificar o nosso coração de coisas que nem a gente sabe, ó Deus. Precisamos de um Deus que mostre claramente o que vai dentro do nosso coração e nos livre do nosso coração, Senhor. Precisamos de um Deus poderoso, Pai, para nos libertar, abrir os nossos olhos, como foram abertos os olhos daqueles 2 homens no caminho de Emaús, Senhor. Eles estavam tão cegos, ó Deus, tão cegos, que eles não foram capazes de acreditar no testemunho das mulheres, Pai.
muitas vezes nós nos fechamos tanto nas nossas experiências que não somos capazes de enxergar Deus na vida dos outros. Abre os nossos olhos e nos livra das nossas próprias experiências. Nos dá um Jesus ressuscitado, Pai, dono e Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Só para terminar, para você saber. Tudo bem, já estou terminando, Tioco, não precisa me avisar, eu já estou terminando. Aquele jovem saiu daquele encontro com aquele senhor. E é interessante, porque se você me perguntar o nome do senhor, eu não sei. Não tem nenhum lugar escrito. A história foi contada por um dos pais da igreja no 3º século. Ele ainda era um jovem chamado Anselmo, muito jovem, cheio de ideias na cabeça, mas com um coração que queria muito servir a Deus. E ele conta isso nas suas memórias, nas suas histórias, e ele não diz o nome daquele homem, mas Anselmo sai desse encontro, se torna bispo de toda uma região, a principal região da Ásia. Ele faz com que a igreja na Ásia cresça mais do que cresceu na época de João, e se torna uma grande igreja, uma das maiores regiões evangelizadas de toda a história. Só para você saber que eu não estava inventando a história de um jovem e de um senhor. Esta é uma história verdadeira. Temos algum aviso? Não. Eu queria terminar com um cântico, Márcio. Pode? Então, cadê o pessoal que vai trabalhar? Já soltei. Já soltei. Não, solta o cabo mesmo. Vamos ficar de pé, vamos aprender. Cantar. Solta o cabo danado, ou quer dizer, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Vai. Vamos projetar que a letra é grande. Ai, quanta coisa, né? Só mais um minuto, pessoal. Tem que esperar esquentar. Solta o cabo da nau, toma o remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então
do caminho abrir, sim abrir, quando forçado és contra as ondas lutar, seu poder a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, sim te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou, se embarcou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando perdes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação, então de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Só a igreja. Solta o cabo da nau. Solta a voz. Com fé. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro irá. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado, vamos orar.
Diz a música, solta o cabo da nau, solta o cabo do teu navio. Solta o cabo não, é solta o... Enquanto a gente estava cantando, eu me lembrei de uma coisa. Falei, Jesus nunca teve um barco. Jesus nunca teve um barco dele. O barco era sempre dos outros. Ele não só soltou o leme, mas ele soltou até o barco. Ele era capaz de viver sem precisar se preocupar de ter o seu próprio barco. Que maravilha esta! Que Deus possa nos ensinar a soltar os barcos que a gente tanto quer construir, tanto quer morar nele, tanto quer viver nele. Jesus não tinha nenhum. E era capaz de ir muito mais longe do que aqueles que tinham barco. Quem tinha barco sempre ficava com medo de afundar. Mas quem sabia andar sobre as águas nunca tinha medo de afundar. Feche os teus olhos. Senhor, é verdade que muitas vezes a gente tem medo de afundar, Senhor. Tem medo, ó Deus, de tomar decisões e afundarmos os nossos pequenos barquinhos, Senhor. E o Senhor, ó Deus, através de Jesus, nos ensinou que a gente não precisa dos nossos barcos, nós precisamos andar com Jesus, Senhor. E que isto é possível sim, ó Deus, porque Pedro foi capaz de andar, Senhor, mas quando ele olhou não para Jesus, ele afundou. Eu queria te pedir, ó Deus, mantenha os nossos olhos mirados em Jesus, para que a gente possa andar pelas águas, Senhor. Fora dos barcos das nossas experiências, fora dos barcos dos nossos pensamentos, leva-nos, ó Deus, a caminharmos livres, completamente livres, e olhando para Jesus, Senhor. Que o tempo não venha, ó Deus, apagar os nossos olhares para Jesus, que em 72 horas, Senhor, a nossa fé não seja capaz de mudar, ó Deus, mas ela seja capaz de firmar cada vez mais, Senhor. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que Jesus ressuscitado more realmente no nosso coração, Senhor. Pai, te pedimos que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos ajude a construir uma vida igual a Jesus, e não a construir barcos que afundam. Para a glória de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Enquanto você cumprimenta a pessoa que está do teu lado, você vai ser convidado pela Titi a fazer parte de um teste. Eu ia dizer uma experiência, mas é um teste. Ajude a Titi num trabalho de escola ainda hoje, por favor.